Fala galera, estamos aqui no segundo episódio do LigaCast nessa temporada 2023 e esse episódio vai falar sobre inovação no mercado de alimentos. O LigaCast é o seu podcast para ajudar a subir a barra na estratégia e gestão da inovação e te ajudar a deslanchar de vez o como inovar na sua empresa, conhecendo os cases das maiores empresas aqui do Brasil. Hoje eu estou aqui com o Charles Schweitzer, que é diretor superintendente do Grupo Carrefour, e ele vai ajudar aqui a entrevistar o nosso convidado desse episódio, que já agradeço de antemão a gentileza de estar aqui conosco. A gente vai falar muito sobre esse setor de alimentos e vai falar de uma série de marcas que certamente estão no coração de vocês aí, que participa da sua jornada de snacks. Estou aqui com o Roberto Razil, que é diretor de Supply Chain e Excelência Operacional dentro da Mondelez International. Obrigado da presença. Pode se apresentar para a nossa audiência aqui, Razil. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e obrigado, Charles, por me receber aqui. Eu trabalho há 2 anos e 8 meses na Mondelez. A nossa jornada com inovação começou ainda antes, a gente vai explorar um pouquinho aqui, né? Mas é um prazer e uma felicidade trazer parte do que a gente tem feito aí no ambiente de inovação nos últimos anos. Charles, bem-vindo aqui de novo à mesa aqui do LigaCast. Obrigado, Guilherme. Um prazer estar aqui com você como anfitrião aqui, recebendo o Razil da Mondelez. Hoje o papo vai ser muito legal. Já vou de antemão, falei para vocês que vocês certamente conhecem a Mondelez. Se você não conhece pelo nome Mondelez, aliás, o Razil já vai explicar pra gente. É Mondelez? É Mondelez? Como é que a gente fala isso? É Mondelez. Mondelez. É mundo de delícias. Agora ficou gostoso. E acho certamente é mundo de delícias, porque vocês certamente conhecem essas marcas aqui. Oreo, Clube Social, Lacta, Chocolícia, Bubalu, Trident, Halls e uma infinidade de outras que tá no momento aí de snacks da sua vida. E eu acho que eu duvido que algum brasileiro não tenha contato com essas marcas. Como que é lidar com uma empresa que só faz coisa que todo mundo adora? É bastante responsabilidade, né? As nossas marcas estão presentes em 70%, 80% dos domicílios brasileiros. Então, realmente é uma penetração e uma abrangência super elevadas. Então, é sim uma responsabilidade, apesar do fato da gente estar na parte de snacks, então é uma parte mais leve, mais divertida, mas também tem os seus desafios, né, de alimentação funcional, né? A gente sabe como os hábitos de consumo vêm mudando nos Estados Unidos, né? Especialmente a gente vê a história do Ozempic, ultimamente diminuindo a quantidade de comida vendida nos mercados lá fora, e a gente tem sempre que ficar atento, né, como é que isso vai impactar a gente aqui. Então é um momento de bastante turbulência, bastante mudança, mas a gente está bem preparado para os desafios que vem para frente. Que legal. Já vamos entrar no assunto aí, porque você já deu a deixa de várias coisas, né? A gente falou de responsabilidade da marca, então não é só que é gostoso, em pronto, tá resolvido o mercado, vai exigir muita inovação. E você também falou sobre uma coisa que o Charles já comentou no outro episódio, sobre monitorar a tendência. A tendência que você está trazendo aqui é o mercado de snack pode estar sofrendo uma transformação, uma disruptura, por uma coisa que não vem do mercado de snack, né? Ou de alimentos, vem lá do mercado farmacêutico. Como que é esse tipo de avaliação para vocês no dia a dia de cenários, de mudanças? Quem é que cuida disso ou vem meio... Ixi, ouvi falar da tal da Ozempic aí, da Novo Nordisk, e agora a gente tem que descobrir o que é a indústria farmacêutica? Não é assim, não. Tem um estudo chamado State of Snacking. A Mondelez faz um estudo globalmente, todos os anos, para entender as mudanças no hábito de consumo ao redor do mundo. E aí nós temos diversos cortes para que a gente entenda também as regionalidades. Então a gente sabe, por exemplo, que hoje grande parte dos consumidores no mundo gostaria de um produto mais saudável. Isso é fato notório e conhecido. Pouca parte dos mesmos consumidores está disposta a pagar mais por isso. Olha aí um primeiro desafio da indústria. Quem é que vai conseguir chegar no chocolate que não engorda? No chocolate dietético que realmente parece com um produto como original? Tá aí uma frente que hoje a gente desconhece, que está toda a indústria brigando, lutando, entendendo como é que a gente chega lá, mas ainda não chegamos. Mas é o tipo de coisa que a gente encontra no Clube Social, nas balas azedas, no Halls. Essa parte de saudabilidade dos nossos produtos, ela está bastante em voga, produtos mais naturais, orgânicos. Então, essa é uma questão grande que a indústria está olhando para os próximos anos, por exemplo. Como isso vai conversar com o Ozempic, coisas assim.
Talvez se a gente não conseguir, a indústria não conseguir reagir a estes desafios que já são conhecidos e estão postos, talvez a indústria tenha que se preparar para diminuir de tamanho. Ou será que a gente vai reagir e vai conseguir encontrar soluções para que Ozempic, coisas assim, não sejam uma grande preocupação? E na linha disso, né, de vir uma preocupação a partir de um outro mercado, que é o mercado farmacêutico, como é que o mercado digital afeta uma indústria que produz bens de consumo, né? A gente está falando aqui, todos os produtos, nenhum deles é essencialmente digital aqui. Como é que o mercado digital afeta a vida de vocês lá dentro? Charles, grande parte da nossa vida hoje é discutida no digital, né? Então, tudo que acontece, tudo que a gente faz hoje tem que ficar super atento à reação que está primariamente hoje nas redes digitais. Então, a gente tem que acompanhar a tendência, o que as pessoas estão falando sobre as nossas marcas, a reação aos nossos produtos. Ali tem uma mina de ouro para a gente entender o que é que está acontecendo realmente na cabeça do consumidor, né? O desafio é conseguir entender o que é ruído e o que é tendência. E essa análise ainda não é algo trivial no mercado. Então, eu diria que é um dos grandes cuidados, mas quando a gente pensa no mundo digital e para uma indústria que hoje eu não atendo o consumidor final diretamente, por exemplo, o meu time de e-commerce, a minha área de e-commerce dobra de ano a cada tamanho. Por quê? Porque eu preciso de um time para me ajudar, inclusive, a gerenciar o que eu estou vendendo no Carrefour, o que eu estou vendendo nos outros parceiros, porque eu estou preocupado em fomentar o meu sellout. Eu não estou mais preocupado em colocar o meu estoque dentro do Carrefour. Como é que eu faço para o Carrefour girar o produto, vender cada vez mais? E essa é uma mudança de paradigma, de comportamento grande. Sair da história do sell-in e começar a falar de sellout, entender como é que você gira seu produto, é super importante. E aí o digital ajuda a gente com dinamismo, com informação, com comunicação em tempo real, porque a gente precisa reagir rápido. Essa é a grande realidade de hoje em dia. Quem não reage rápido deixa a pauta, deixa a notícia, deixa a discussão para os outros. E aí tu perde o controle do que está acontecendo. Mas daí você colocou um ponto interessante que vocês, como qualquer indústria de bens de consumo ou indústria de modo geral, né, estava virando um paradigma de que o varejista ia ser esse intermediário, né, de comunicação com o cliente na ponta. E agora você tem a possibilidade de fazer esse e-commerce, ou seja, ter um contato mais próximo com a marca. Você pode fazer isso em um monte de plataformas, que o cara pode fazer o live commerce, o cara pode fazer isso em várias redes sociais diferentes, com tratativas diferentes, com influenciadores ou com pessoas diferentes, e com também marketplaces que você agrega várias pessoas, ou várias marcas, né, como o Carrefour, mas ele também vai ter outras plataformas de marketplace. Cara, não muda muito a forma da indústria, vamos dizer, tradicional se portar? A gente estava falando no outro episódio, junto com o Charles, sobre como que para o Grupo Carrefour é uma mudança grande de ambiente. Fala, olha, agora eu tenho que lidar com vários modelos de negócio, e o de vocês agora não é que eu coloco só no ponto de venda, agora eu também sou um pouco ponto de venda e também tenho que gerir 1000 diferentes pontos de venda. É um aumento na complexidade singular, né? E isso acontece para fora da nossa cadeia, mas quando a gente olha para dentro da cadeia também. Dentro da Mondelez, será que a gente está preparado para esse mundo super rápido? Hoje a lógica de uma parte relevante da indústria, né? As indústrias produzem e depois elas entendem o que é que elas vão alocar no mercado de acordo com os seus clientes. Essa lógica tende a mudar. A gente precisa começar a reagir cada vez mais rápido. Eu vou deixar de empurrar produto na cadeia e a cadeia vai começar a puxar esses produtos. A gente não está preparado para esse movimento hoje. Grande parte das indústrias não estão preparadas para esse movimento hoje. Grande parte do varejo, eu diria que não está preparado para esse movimento hoje. Vai exigir um dinamismo, um aprendizado, uma velocidade de reação e um trabalho em colaboração que até então não é padrão na indústria. Então é uma transformação que vem de forma violenta. Mas isso já mudou até para o varejo, não foi? Vamos dizer, quando a gente tinha lá uma certa disputa de a loja física versus o e-commerce, e agora a gente está falando de outros players entrando ali também como intermediário. O que você imagina que possa ser essa relação de a indústria sendo um pouco o papel do intermediário e vice-versa? Porque vocês também têm, né? Carrefour tem marca própria que coloca na gôndola, né? No fim é uma inversão de papéis, aí é isso mesmo? A gente vai viver cada vez mais disso? Eu acho que não, Guilherme. Eu acho que na linha daquilo que a gente estava discutindo no primeiro episódio,
a gente está falando de fortalecimentos de ecossistema. E eu acho que dá para fazer parte de um ecossistema também os seus principais parceiros de negócio. E aí a gente está falando do varejo fortalecendo a indústria e a indústria fortalecendo o varejo ou o seu principal parceiro varejista. No fim do dia, é sobre como essas relações depois elas se constroem e beneficiam mutuamente um ao outro. Porque a indústria vai ter uma série de dados que vai poder compartilhar com o seu principal parceiro varejista e o varejo, idem. Como é que funciona a relação de demanda do cliente final para, inclusive, otimizar os processos produtivos dessa indústria. Então, a hora que a gente vai para uma lógica de ecossistema e começa a integrar, inclusive, os parceiros de início de cadeia de suprimento e de fim de cadeia de suprimento, o cliente sai ganhando na ponta. Então, eu acho que as fronteiras que existem hoje entre empresas, elas tendem a ficar mais fluidas. E a gente começa a trabalhar muito mais em parceria do que olhando, minha responsabilidade para aqui. Perfeito. É isso aí. E no caso das marcas, já que você tinha colocado o canal digital, atender esse consumidor que antes você falou, mas quem que comprou o chiclete? Não sei, né? Uma pessoa que estava em algum ponto de venda que passou lá a mão e levou o chiclete lá porque ele gostou. Agora vocês já podem ter um tempo de resposta ou de proximidade de contato muito mais instantâneo, né, com as marcas. Como que é dentro da Mondelez lidar com essa gestão das marcas a partir de um consumidor que se sente mais próximo delas, né? Imagino que vocês devam lidar com muita gente falando, olha, fiz uma receita aqui com chiclete misturando o clube social e ixi, ninguém pensou nisso aqui dentro e agora? A minha mulher vai me trazer a notícia de que a mandita é para colocar na air fryer. Eu ainda não testei. Ela falou, não, porque eu vi no TikTok alguém colocando a mandita na air fryer e pareceu que ficou bom. Eu falei, nossa senhora, então é o tempo todo alguma coisa diferente. É o babalu de banana, o bis de limão que o pessoal pede para voltar. Tem diversas coisas que ainda estão na memória e na saudade aí das pessoas. Mas é um momento de ficar super atento, né? O consumidor, ele fala, ele é super vocal no que ele quer, né? E ele se expressa de diferentes formas, né? A gente precisa saber identificar. Mas ele é vocal, ele fala claramente o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. E isso exige uma capacidade, um poder de reação que precisou mudar muito dos processos internos que nós tínhamos na companhia. Antes a gente levava meses e meses para lançar um novo produto. A gente está cada vez mais eficiente. A gente já cortou pela metade o tempo que a gente demorava para lançar um produto de 2 anos atrás para hoje. Cortou pela metade, que é sobrevivência de negócio. Deixou de ser incremental, isso é questão de sobrevivência. A gente ainda não está satisfeito com esse tempo cortado pela metade. Precisa avançar, precisa melhorar. A gente vê gente na concorrência que ainda vai mais rápido. Como é que eu chego lá? No primeiro episódio, a gente falou muito sobre o conceito de transformação digital como sendo o cliente no centro da nossa tomada de decisão. E agora você está falando um pouco sobre o lançamento de produtos novos dentro da Mondelez, inspirados talvez numa necessidade de cliente. Como é que isso está integrado de fato dentro da Mondelez? Nós temos todos os novos lançamentos são discutidos em um comitê, eu diria, verdadeiramente funcional. Por vezes a gente tem nas empresas o chancelador, né? Mas realmente é um comitê multifuncional que discute com profundidade alguns aspectos, né? Então, eu tenho produtos com uma validade menor. Será que a minha cadeia aguenta colocar esses produtos? Nós normalmente temos estoques mais longos espalhados pela cadeia. Será que eu vou chegar no final da validade com esse produto ainda bom? Será que eu preciso pensar num tipo de distribuição diferente? Será que o Clube Social Crostini eu vou lançar em todos os canais ou vou privilegiar distribuidores ou cash and carry ou algum outro canal? Como é que a gente olha para o canal Pharma, que hoje pode ser pequeno quando a gente olha para snacks, mas a gente já passou pelo bônus demográfico do nosso país, né? Daqui a 20, 30 anos nós seremos um país de idoso. Quando que a gente vai entrar forte no mercado de farma? Hoje ou daqui a 20, 30 anos, quando todo mundo já estiver lá? São discussões que já estão em voga e já estão acontecendo na organização para que a gente seja mais assertivo nos nossos lançamentos. A gente entendeu que o timing ainda não está adequado, apesar de ter super melhorado. Se a gente não for assertivo, se a gente errar,
a gente vai ficar cada vez mais para trás. Mas eu diria que a eliminação de silos na organização foi a responsável por fazer isso acontecer. Por muito tempo, a gente também trabalhou, tinha uns silos difíceis de serem quebrados. Quando a gente quebra e tem as conversas adultas e difíceis dentro da organização, a gente costuma acertar mais. Foi uma jornada até lá, tá? Cara, você colocou um outro ponto que eu achei interessante também dessa questão de gestão dos produtos, que era a cadeia toda de distribuição. Então, de alguma maneira, a gente já falou aqui sobre ouvir o cliente, de ouvir, ter esse ponto de contato pós o consumo, que a gente falou até sobre a jornada do cliente, né? Tá no centro como transformação. Mas a tua bagagem traz muito de supply chain, né? Sim. Então, como é que é lidar com toda essa... Vamos dizer, se o cliente é tão vocal, como é no dia a dia de vocês olhar a partir de uma coisa que é mais processo interno, que é, cara, adoraria poder discutir todas essas frentes que você está falando, mas na hora do vamos ver tem uma complexidade de distribuição efetiva, né? E até da cadeia reversa. Como é que entra esse papel que é bastante interno e talvez em alguns momentos ele pese contra a experiência do cliente, porque, pô, eu queria o produto mais fresco ou o produto, sei lá, numa distribuição que eu não imaginava, né, do ponto de venda. Eu diria que exigiu também conversas adultas e difíceis dentro de casa para a gente entender qual que é o foco, né? O foco é o nosso processo interno, o foco é o nosso momento de dificuldade interno, o nosso foco realmente vai ser o nosso cliente, né? Vai ser o consumidor. Onde está o nosso foco? E por um tempo esse foco estava um pouco perdido, não estava claro para todo mundo. E aí a gente começou a se relembrar do porquê que a gente faz o que a gente faz e a importância do cliente estar no centro. E quando você entende que o cliente está no centro, esse tipo de discussão costuma ser mais fácil. Né? Por que a gente está tomando a decisão? Por que a gente está fazendo isso? Isso aqui é a melhor decisão para o cliente? E quando a gente fala isso aqui é a melhor decisão para o cliente, nem sempre é a melhor decisão financeira para o negócio. E nem sempre quer dizer que o cliente tenha razão. Então, passar esse nível de clareza para todo mundo que está na operação, do VP, ao diretor, até o analista, é um trabalho super difícil de ser feito, super difícil de ser feito. Eu diria que a gente ainda está nessa jornada, mas a consistência costuma ajudar a gente a chegar lá. E aí, no meio do caminho, a gente tem um monte de coisa legal que a gente faz, é a parte de inovação, né? Que ajuda a gente a encontrar soluções distintas, inovadoras e ajuda a gente com a credibilidade também dentro da empresa, né? Mas achei muito brilhante você ter falado, porque a gente estava justamente tocando isso e o Charles já apontou que inovação, a gente talvez tenha uma associação semântica assim no mercado, né? É inteligência artificial, é o metaverso, como que você vai consumir tudo isso aqui se a experiência é toda virtualizada. Por outro lado, você colocou vários pontos aqui que é sobre inovação, de ter as conversas adultas, né? Mas porque inovação olhando muito mais a necessidade, né, do teu cliente, era justamente o que a gente estava apontando aqui sobre a experiência do varejo e do banco e tal. E eu achei interessante você colocar isso a partir de um olhar mais, vamos dizer, vida real, né? Vamos dizer, são produtos físicos em que a gente está indo lá consumir, ingerir e que necessariamente inovação pode usar a tecnologia para melhorar a experiência no caso da distribuição, mas ela não é restrita a ser tecnológica, digital. Né, Charles? Eu achei legal de pegar um pouco desse ângulo, né? Cara, eu acho sensacional o que a gente está falando aqui sobre as conversas difíceis e muitas vezes você conseguir priorizar a necessidade do cliente em detrimento, muitas vezes, do que é o faturamento da organização. Acho que vale a pena lembrar... Ou de um modismo até, né? Sim, vale a pena lembrar o caso, para mim, emblemático do Netflix. Uma das features que eles mais destacavam era a possibilidade de você cancelar fácil. Eu quero ver em que backlog de squad o botão de cancelar será priorizado em detrimento de outras features que devem ser desenvolvidas. Então, quando a gente fala de uma empresa madura do ponto de vista de transformação digital, do ponto de vista de inovação, é realmente levar para dentro de casa essas conversas difíceis e criar aquilo que o cliente precisa. E não aquilo que só vai trazer novo faturamento para dentro da organização. E aí acho que essas conversas maduras, elas devem ter dentro de casa bastante coisa diferente, não? Tem bastante coisa diferente. É a parte boa quando a gente começa a entrar no mundo da inovação, né? Eu falo um pouquinho mais específico, a inovação aberta nesse caso. Tem nosso time de R&D que faz um trabalho brilhante
nos ajuda a chegar em grande parte dos produtos que estão aqui, a inovação externa sempre é um combustível maravilhoso, né? Porque você nunca sabe o que vem. É sempre uma coisa diferente, é sempre uma coisa que por vezes não resolve uma dor imediata, mas a gente sempre consegue fazer uma conexão com alguma área do negócio, você consegue fazer uma associação com outras startups e chegar numa solução final. Então, a exemplo do que isso com a Mondelez é o primeiro ciclo de aceleração do Desembala, né? O Gui lembra, a gente ia com 6 empresas, no final a gente chegou em 5, só que 2 startups ainda trabalharam em conjunto em uma das dores. Estava longe de ser a receita original, né, Gui? O que a gente tinha imaginado quando a gente começou. E foi quase que virou uma reunião de planejamento estratégico e não só de deliberação, startup A, B ou C, né? Inclusive porque a gente tinha o CEO, todos os VPs, vocês se lembram? Sim. Todo mundo junto. O apoio da alta liderança fez todo mundo ficar antenado, né? Então, do CEO aos VPs, a mim, a quem estava lá, vamos escutar os pitches, vamos entender as oportunidades, vamos fazer as conexões e a gente começa a estimular as pessoas a pensarem diferente. Todo mundo sabe como a rotina é massacrante, como a rotina dói e quão pouco espaço nós temos para qualquer coisa, né? Vou no médico, vou pensar em mim. A gente não tem tempo para isso. E quando a gente consegue permitir e eu diria, propiciar, né? Porque até os nossos CEOs, os nossos VPs, por vezes não tem tempo, eles não colocam isso na agenda. Como que você consegue um espaço para tornar a inovação, para colocar a inovação na pauta do board? Para mim, esse é um ponto super importante e relevante que ajuda a definir se inovação é um negócio bonitinho, se vai ajudar a conseguir uns cliques legais no LinkedIn, ou se faz parte do DNA, faz parte da estratégia do futuro da tua organização. Como posicionar essa discussão nesse fórum mais sênior é uma das grandes chaves que faz o negócio acontecer. E como está sendo para vocês? Uma experiência super, super bacana, né? O primeiro ciclo de aprendizado ainda na organização, a Mondelez tentou por algumas vezes fazer um ciclo e o nosso primeiro ciclo sempre começa com muito aprendizado, né? Então a gente viu, por exemplo, dores ainda super transacionais, aquelas oportunidades que são mais relacionadas ao dia a dia. Eu adoro o meu diretor o nosso VP de marketing chama de Procurement 2.0. Que ele fala, cara, tu tem uma dor bem definida, mas tu tem uma pessoa que não tem um contato, não sabia fazer acontecer. Só que a gente chegou nesse ponto, né? O que a gente viu dentro de casa? Que não bastava fazer essa conexão. O nosso contrato padrão tinha 40 páginas. Como é que você vai assinar um contrato com uma startup com 40 páginas? Baixamos o contrato para 4 páginas. Sendo que você queria fazer um projeto de 4 meses, ali uma prova de conceito de 4 meses. Vai 40 páginas. Não faz sentido. O prazo de pagamento. Então, o prazo de pagamento superior à duração da prova de conceito. Uma startup não tem esse fluxo de caixa para aguentar tanto tempo assim. O cadastro de fornecedores na empresa era uma dor. O que a gente pode fazer para melhorar o cadastro de fornecedores? A gente olhou tudo que tinha de barreira interna para, uma vez feita a conexão, o analista, o coordenador, o gerente, eu sou desnecessário. Eles não precisam mais dessa estrutura de inovação aberta. Porque agora eles têm, no nosso caso, então a liga para ajudar a conectar a dor com a startup, que pode ajudar a solucionar, e todo o arcabouço, todo o ecossistema para que a gente consiga implementar já está ali posto. Então isso ajudou a gente a sair da inércia. E sair da inércia, não sei, Charles, para mim é a dificuldade. Mas o que você falou acho que é genial, é brilhante, porque esses 3 processos que você descreveu aqui, devem ter outros também. No Carrefour eram 17. Mas esses 3 processos que você falou, o contrato, processo de compras, enfim, esses caras transformados habilitam a empresa a inovar. E acho que essa é a grande responsabilidade, a grande missão que um time de inovação tem para proporcionar à organização. A hora que você muda um contrato e sai de um contrato de 40 para 4, a hora que você sai de um prazo de pagamento para um prazo de pagamento palatável a uma startup, a hora que isso vira um novo processo dentro da organização, a área de inovação habilitou a organização inteira a inovar. E acho que, de novo,
É sobre isso o papel de uma área de inovação dentro da organização. É menos sobre criar uma inovação dentro de um hub, de um lab e depois empurrar para a organização, e mais como se habilita a organização a inovar. E aí, nesse sentido, eu acho que o que vocês fizeram é brilhante, porque de fato coloca a possibilidade de toda a empresa inovar. E aí devem ter algumas inovações saindo lá do forno, não? Tem bastante inovação de produtos saindo, eu não posso falar algumas delas, a gente fala um pouquinho no offline depois. Mas sim, tem bastante coisa acontecendo, mas até por característica, eu diria que nesse primeiro ciclo de aceleração a gente ainda está engatinhando nessa história. A gente precisa que isso seja perene. Isso tem que sobreviver a mim e às próximas pessoas que passarem pela organização. Você me permite? Claro. O que você acha o desafio de perenizar hoje? Já fizeram uma vez. O Charles estava comentando no outro episódio que tem horas que a gente precisa de um ROI. Na primeira turma eu sei que vocês já pegaram coisas ligadas a Customer Insights, a logística, que no fim falou, isso aqui pode dar um ganho para nós. O que mais você percebe que é desafiador para mexer nessa inércia? Para falar assim, sério que eu preciso continuar revendendo inovação para uma organização do tamanho da Mondelez? O ROI, ele é uma discussão permanente na organização, o nosso primeiro ciclo. E a coisa que a gente sabe, né? A gente acelerou um monte e uma pagou todo o ciclo. Então, o ROI costuma... É aquela história que a gente conhece bem, né? Então, o ROI costuma se apresentar. Não combinamos aqui, hein, galera? Foi o primeiro episódio, o Charles falou aqui de dar conta dele os 20%, ou você mandou um texto? Não, olha, eu acho que valeria a pena a gente até jogar uma janelinha aqui, né? 1/5. Nos ajude aqui, ó, se você tem uma outra proporção de 1/5, nos mande que a gente quer esse caso. Então, e às vezes é 1/10, 1/20, depende também muito da complexidade do que você está tentando atingir. E aí a gente entendeu que no momento que nós estamos na Mondelez, a gente ainda está começando essa jornada. Eu não posso chegar com desafios super sofisticados. Eu não tenho nem a maturidade interna de colaboradores para conseguir trabalhar num plano de longo prazo ou médio prazo como startup. A gente precisa construir esse capability na empresa. A gente precisa estar acostumado a conversar com o dono da startup. Escutar não. Né? O dono de startup é diferente de outra grande empresa que fala com a gente. A gente precisa aprender a ser ágil, a trabalhar com essa galera. E eu vi esses caras dar um feedback também, né? Porque, vou lá e dei um feedback pro diretor de supply chain da Mondelez. Mas você não vai querer me ensinar aqui a distribuir snack melhor do que eu? E às vezes o empreendedor tem algo para ensinar também. E por muitas vezes o empreendedor tem algo a ensinar que ele está fora dos vícios que eu tenho como organização. A Mondelez é o segundo spin-off, né? Foi Philip Morris na década de 70, depois era Kraft e Mondelez, e desde 2012 nós somos Mondelez. Então, grande parte dos processos, do que a gente tinha de aprendizado, do que nós temos ainda de legado, também servia a outras indústrias. Eu não posso ser arrogante e do alto dos nossos 11 anos de vida dizer que a gente sabe tudo. Por vezes acontece. A gente tentou sempre manter a mente super aberta e tu vê reflexo disso nos nossos posts no LinkedIn, gente que passou em outras temporadas do Desembala comentando lá sobre a experiência positiva, sobre o quão bem foi tratado. Isso nos mostra que a gente está no caminho, faz a gente sentir que a gente está no caminho certo, né? Programa reconhecido internamente, tivemos o tão esperado ROI, o mercado olhando a gente bem. Agora o desafio é como isso fica perene, como passa a ser um processo, um jeito de agir da Mondelez, para que aí a gente possa chegar em lugares onde o Charles está, por exemplo. Como a gente começa a sofisticar, como é que a gente fala de outros horizontes de inovação que não seja o horizonte 1? Porque o horizonte 1, eu ainda estou preso naquela lógica do centro de custos, né? Eu preciso de alguém do business que acredite em mim e que esse investimento aqui vai dar um retorno dentro deste ano. Exato, do P&L que já existe. Do P&L que já existe. Ele vai tentar me espremer e vai confiar que vai dar resultado dentro daquele ano. Como é que a gente começa a falar de horizontes maiores do que acoplando uma organização? É aí que a gente precisa chegar. Só que para a gente chegar nesse nível de maturidade, a gente precisa de talvez mais um ano nesse ciclo mais básico para que realmente entre, para que a gente aprenda, para que a gente chegue em lugares da organização que a gente ainda não chegou. Até para fugir um pouco, talvez, do que você comentou e acho que o Charles comentou isso também no primeiro episódio, sobre que tipo de desafios que a gente viabiliza as pessoas a trazerem, né? Então, talvez o
o mais fácil, né? O mais fácil, verbalizável, já que você trouxe também esse olhar para o lado do cliente, o time interno vai saber verbalizar coisas que estão mais no dia a dia. E na hora que você começar a pensar em mais transformação, quem que verbaliza isso? Talvez tenha que olhar com outra cabeça, inclusive para a liderança, comunicando que a gente quer olhar mais para frente, né? E não só curto prazo. Vocês estão agora meio já quase na reta final aí para escolher as próximas startups, né? Você já percebe que isso também é uma agenda, assim, de, cara, estamos fazendo aqui, mas na verdade já estamos percebendo que é a outra perna pisando no degrau que a primeira já estava para viabilizar o próximo. É por aí sim, Gui. Então, a gente entende a jornada de aprendizado, mas eu já sei, por exemplo, o nosso plano estratégico até 2030, qual é o percentual de net revenue que hoje a gente não tem ideia de onde vai sair, o tal do crescimento inorgânico que a gente precisa atingir. E esse é o papo que a gente precisa falar com o VP, com o CEO, com o board. Olha, a gente já tem uma solução para essa parte do crescimento inorgânico? Temos. Não temos. Pô, deixa eu ajudar. E aí, como ajudar? Tem formas e formas e formas. Maior comprometimento, menor comprometimento, mas formas e formas. Hoje a gente ainda não se sente maduro para esse tipo de discussão, mas eu já tenho um percentual na cabeça. O momento vai chegar aí. Que legal. A gente acabou falando já um pouco, inevitavelmente, de processo de inovação e também de tendências, né? Você trouxe aqui saudabilidade, mas falou muita coisa também da experiência do cliente na ponta, depois que ele usa o produto até. Mas você comentou ali no meio da deixa a própria história curiosa, meio de inovação da Mondelez, né? Vamos dizer, vem uma empresa de tabaco e de repente vira uma empresa de snack num spin-off. Conta um pouco como já que é uma empresa nova, vamos dizer, 11 anos, como cultura de empresa, mesmo tendo, né, vindo um legado ali, deve ser meio ainda olhando para o lado e falando o que a gente é mesmo, né? Isso ainda acontece quando vocês olham um portfólio de produtos ou o pessoal já assim, não, a marca é nova, mas todo mundo já sabe o que é a companhia? Não, o portfólio de produto já é super conhecido, internamente reconhecido, o pessoal realmente veste a camisa e a gente não sente falta das outras marcas, não, elas estão super bem cuidadas com a Kraft. A gente fez um movimento nos países desenvolvidos, então Trident, Halls, as nossas marcas de gomas e balas nos mercados desenvolvidos foram vendidas para Perfetti, por exemplo. Dos demais países, o Brasil é um deles, a gente continua sendo responsável, por exemplo. Então houve inclusive essa maturidade no grupo de entender, ok, se no hemisfério norte a gente vai abrir mão do negócio de gomas e balas, porque o de snacks cresce num ritmo nos mercados desenvolvidos, o mercado de snacks cresce o dobro do que o mercado de gomas e balas, aqui no Brasil é diferente, no hemisfério sul ainda é diferente. E dentro de casa, houve o cuidado e o carinho de debater e entender que a decisão para um lado do business não era a decisão certa para o outro. E a gente continua super bem e fortes. Cara, eu não consigo imaginar esse tipo de gestão pensando numa coisa do varejo. Seria assim, o cartão de crédito do Banco Carrefour, no Brasil é uma outra empresa que toca. Já que você falou de ecossistemas, né? Isso aqui é uma outra parte da equação aqui que é mais complexa ainda, né? Porque a gente está falando até do nível organizacional. Mas, no fim, como que a gente faz para a inovação perpassar em produtos se eu estou falando que, sei lá, eu tenho complexidade até realmente de quem que é o stakeholder ali dentro da empresa? Você já viu alguma coisa parecida, assim? Acho que, no fim, é bem difícil, né, de lidar com isso. Não, eu acho que, de novo, a gente está falando da construção e da composição de ecossistemas. Eu acho que essa decisão, ela é uma decisão madura, difícil, mas é uma decisão que foi tomada e talvez uma marca ainda reforce a outra lá fora. Quando a gente fala de, deve ser difícil isso, a gente basta olhar para a composição acionária do Banco Carrefour no Brasil. 49% é Itaú. Então, a gente também vive isso aqui dentro de casa, aqui no Brasil. E essa composição acionária não é a mesma composição acionária que existe no Banco Carrefour da França, por exemplo. Então, são decisões que são maduras, são, por vezes, difíceis, mas absolutamente necessárias para que uma marca fortaleça a outra. Eu acho que quando as duas marcas crescem, quando as duas marcas ganham, o ganho é positivo para todo mundo. Então, eu acho que quando a gente, mais uma vez, está olhando para ecossistemas, ele pode ser o quão complexo a gente quiser, desde que, no fim do dia,
seja benéfico para todo mundo, especialmente para o cliente que está lá na ponta. Daí vocês dois acabaram citando matrizes, né? França, Estados Unidos. Uhum. E gestão da inovação, ou mesmo a definição da estratégia de inovação, quando tá falando de, cara, tem que tentar alinhar, se é que tem algum alinhamento com a nave-mãe, digamos assim, né? Como que isso rola aí no dia a dia? Bom, acho que começando aqui pelo Carrefour, né? Obviamente cada célula do Carrefour tem uma gestão de inovação. E a gente, de uma certa forma, a gente oferece o nosso portfólio de inovação para a França. Então, a gente, uma vez por mês, a gente faz um report, mas não no sentido de controle. A gente faz no sentido de, se você tiver um problema similar, a solução boa, testada e com KPIs é essa. Você faz um pitch. Inclusive, a gente começa a fazer uma espécie de um deal flow das startups brasileiras para serem investidas pelo fundo de Venture Capital do Carrefour Matriz, na França. Então, a França já começa a avaliar startups que foram testadas por nós para serem investidas pela França. E uma vez por ano, a gente tem o Innovation Challenge, que é um desafio proposto pela Matriz na França, com fomento ao intraempreendedorismo, que é uma outra disciplina de inovação. E aí as melhores ideias testadas nos países eventualmente vão à França para fazer um pitch na frente da diretoria. E se uma dessas ideias for incubada, ela pode ser inclusive desenvolvida e rolloutada num outro país. A gente viveu isso no ciclo passado com uma ideia do Brasil sendo o pitch vencedor lá na França. E agora esse ano o Programa de Inovação Internacional, o Innovation Challenge, vai ser lançado no dia 24 de outubro este ano, com a final para fevereiro do ano que vem. Então, eles seguem um calendário meio Champions League, né? Temporada 23, 24. Isso, exatamente. Perfeito. Então, a gente vai ter em 24 as melhores ideias de 23, sendo ali premiadas, coroadas com esse pitch em fevereiro do ano que vem. Então, não tem um controle. Eu acho que o que existe, talvez, mais no sentido de um controle, de um rigor, é uma definição de um playfield. E aí, o que eu quero dizer com isso? A matriz escolheu, a matriz do Carrefour escolheu fazer um contrato com o Google. Então, toda a nossa base, nossa infraestrutura é GCP. Então, se a gente respeitar este playfield, tá tudo certo. Então, a gente não vai, por exemplo, criar alguma solução em nuvem em AWS, por exemplo, Perfeito. ou Azure. Salesforce ou qualquer outra plataforma. A gente vai respeitar esse playfield. Mas tirando esse playfield que vale para o mundo inteiro, o resto acho que está muito associado a problemas e dores locais e a gente tem toda a autonomia para seguir com as inovações. 150 mil pessoas se degladiando a partir do dia 24, então, pela ideia. Quantos colaboradores tem Mondelez aqui? Aqui são cerca de 6 mil. 6 mil, que já é bastante gente. Como que é esse balanço de 6 mil tentando olhar portfólio? Tem troca com a matriz ou com as outras, com o internacional como um todo? E o que você está falando do Desembala aí especificamente, isso também é uma referência para fora? Como que é essa troca? Começar com a história do Desembala. O Desembala virou uma referência para fora. Ainda não foi lançado, mas os países da América Latina estão pensando em lançar sua própria versão do Desembala. E vocês estão conversando com os outros países benchmark da América Latina também. E o nome é muito bom, né? Putz, o nome ficou bom, o nome ficou bem bom. Olha, prêmio para o pessoal de marketing lá, porque realmente ficou muito maneiro. A gente e a concorrência estava forte nos nomes também, porque a concorrência veio as concorrências vieram com nomes também super bons, então a gente tinha que acertar nessa, né? Não dava para errar. Então a gente está virando referência assim para a América Latina e é um pensamento de começar o programa para alguns países ao menos e fazer um piloto. Mas nós também temos o mesmo trabalho de conversar com a matriz. Então, a Mondelez tem uma turma lá em Chicago que a gente chama de Snack Ventures, que é a galera que faz a compra de startups. Então, eles têm o seu próprio funil hoje, são 6 companhias investidas, mas ainda olhando o mercado norte-americano.
Então a gente conversou com o cara, né? A parte importante, eu acho que na minha leitura de trabalhar com inovação aberta, é você ser razoavelmente folgado, né? Porque se tu respeita muito as linhas organizacionais, tu não chega muito longe, né, não, Charles? Vou fazer um parênteses aqui. Eu costumo dizer o seguinte, processos é um lado da moeda, do yin. Inovação é o outro lado, é o yang. Só existe inovação se você quebrar processos. Pronto. Perfeito. Razoavelmente folgados, escreva aí você que está procurando a sua proporção 20% de dar certo os projetos, você precisa ser razoavelmente folgado. Precisa ser razoavelmente folgado. E a gente conversou, mas que tipo de startup você está procurando? E a cabeça desses caras é diferente. Eu falei, eu estou procurando um bom negócio. E aí, voltando à nossa história, relembrando cases passados, né? Eu falei, beleza, então e se eu te trazer uma empresa de logística, aí você compra? Ele falou, me traz o case que eu compro o que for. Eu falei, beleza, esse cara está com a mente aberta, não está pensando só esse foco. Então é um cara que olha já diferente. Qual que é o valor que qualquer startup pode trazer para o grupo? Que é o que o Charles comentou do Playfield, por exemplo. Ele, no máximo, poderia colocar algum tipo de parâmetro inicial, mas não é que ele falou, eu só sigo essa restrição. Não colocou como restrição. Eu tenho um algoritmo financeiro, os thresholds da organização, passou daquele threshold, ele quer ouvir qualquer boa ideia. Ele falou, me traz uma boa ideia que eu vou escutar com carinho. Então, com o time de ventures, a conversa tem sido nesse nível. Já o meu Playfield, com o time de R&D, time de pesquisa e desenvolvimento, qual é o tipo de pesquisa que a gente quer fazer internamente, por algum motivo temos o capability, é super confidencial, seja lá qual for o motivo, ou qual é o tipo de desenvolvimento de produtos ou de ingredientes de produtos que a gente gostaria de ir para fora. Então esse é o Playfield que a gente está organizando com um time de R&D, por exemplo, para que a gente seja bastante taxativo e a gente e parte da jornada, parte do aprendizado, né? Por vezes a companhia segue algumas coisas, faz a inovação porque alguém pediu, mas não está afim. Então a gente quer saber o que nós como grupo realmente estamos afim, o que a gente vai até o final, porque eu não quero fazer todo um processo, chegar no final e falar, perdemos tempo. E quantas vezes a gente perde tempo, especialmente nos programas de inovação? Que chega no final, a gente não sabe o que quer, né? Ou tá difícil demais, ou não quer construir junto a startup. E é curioso, adorei você falar isso, porque no fim tem a ver com definição de resultado esperado. Né? Bem o que você colocou no outro papo sobre, se tem a ver com ROI, e talvez eu possa transformar ROI no sentido de resultado, mas eu posso ter dimensões diferentes, a gente falava até num caso de marca, cara, posso ter ganho de associação, acho que um deles tem sido um bom caso disso, né? Pegou o Bubalu e fez a casa rosa ali até o final do mês, se eu não me engano, né? Para ir visitar, e outras marcas tiveram essas associações. House tinha collab com reserva para o tênis. Isso. Então, você consegue criar ganho de marca e não necessariamente está falando só do P&L do ano, como você disse, né? Tem que garantir a receita desse ano. Isso é obrigação de quem já trata da marca, né? Eu estou tentando comer outras fatias aqui de mercado. Então, eu achei interessante você colocar aqui no fim das contas, tem como você viabilizar resultado de um aspecto mais amplo, mas que isso precisa de um alinhamento do grupo. Exato. Até queria que você contasse isso. O Charles, ele é fã desse cara aqui, né? Quando a gente fala da embalagem, vai ter horas que a gente está falando do grupo desenvolvendo embalagens e vai ter hora que está falando da Mondelez no Brasil para o mercado brasileiro. Esse tipo de coisa que você está falando agora para a gente de eu vou lá e proponho um ventures pro cara lá dos Estados Unidos, você acha que ainda tem um esforço de traduzir que horas é Brasil, que hora é um capability mundo, ou todo mundo já entende que como ecossistema a gente precisa saber navegar? Olha, talvez seja uma inovação para logística que sirva para o grupo, mas tem hora que não, é importante porque no Brasil eu vou defender território. Como é esse balanço? Eu diria que no grupo ainda é majoritariamente Estados Unidos. Todas as empresas compradas estão lá, é uma parte razoavelmente recente do business, até porque a gente é um spin-off razoavelmente recente também. Então é um músculo que ainda não está super desenvolvido. E para mim uma prova de que as conversas ainda são super incipientes, antes da gente começar o desembalar, nós tentamos por 3 anos fazer alguma coisa relacionada à inovação aberta. Mas nós falhamos na burocracia interna, que a gente não conseguiu vencer. A gente não conseguiu nem ir para o mercado. Então, nós reconhecemos, e parte das conversas adultas
e difíceis é reconhecer o momento que a gente se encontra. Então, inclusive, quando a gente estava conversando com o time de Ventures, eles explicaram o algoritmo, explicaram como funciona e a gente tentou dar uma sondada, né? A parte importante é ser folgado. E aí, por vezes, a gente escuta um recado, olha, bobear, nesse momento vocês estão com mais do que vocês conseguem morder, faz essa parte bem aí que a gente volta a conversar e aí a gente está fazendo as coisas cada vez melhores. Então, como que a gente faz um segundo ciclo melhor do que foi o primeiro? Como a gente chama algum programa de collab para que a gente comece a se acompanhar com empresas que fazem snacks em si e não só partes do meu processo ou partes de alguma melhoria que possa vir para a Mondelez, como a gente se aproxima mais dessa parte do ecossistema, que a gente está um pouco longe hoje em dia, a gente precisa se aproximar, só que a gente precisa estar pronto para isso. Bom, agora acho que vale a pena explicar, inclusive, já que você puxou essa, Guilherme, é o seguinte... E você não é fã, só para explicar, não é porque você é triatleta e usa isso aqui durante o treino, mas isso aí é o desafio que o Razil vai ter que levar lá para a Mondelez, né, de alimentos funcionais. Não, mas tá tranquilo. Doutora Bruna, minha nutricionista, aprovou chocolates 60%, esse aqui é um 60% café, então, doutora Bruna... 2 quadradinhos autorizados aqui no podcast neste momento. Mas é o seguinte, isso aqui me parece que é um processo de inovação interna, inclusive, então eu queria que depois você falasse sobre o processo de intraempreendedorismo de vocês na Mondelez. Mas esse chocolate é sensacional porque ele tem esta embalagem aqui, olha só, gente. Ele tem uma cola, estilo post-it. Você consegue abrir a embalagem por aqui. Você quebra o quanto você quer comer. 2 quadradinhos só, doutora Bruna, tá autorizado. Cara, esse é o momento que as pessoas começam a salivar. E você consegue fechar a embalagem perfeitamente e guardar ela na sua mochila, na sua bolsa. Me conta sobre o processo de intraempreendedorismo da Mondelez enquanto eu saboreio aqui 60% cacau, sabor café. Queria eu ter feito essa pergunta para poder saborear. O intraempreendedorismo também é uma parte super importante para a gente. Tem uma parte dos nossos produtos regulares de linha que são iniciativas do meu operador de planta. Sim, operador de planta. Então, tem um operador de planta e é o nosso... Alguns SKUs dão certo, alguns produtos dão certo, outros dão menos certo, geram aprendizados e a gente tem... Então, as nossas linhas, por vezes, têm flutuação na sua ocupação. Sempre que uma linha fica um tempo maior do que o razoável na cabeça do meu operador de linha, puta, essa linha está muito desocupada, né? A galera começa a fazer brainstorm, se junta na planta, parte dos nossos produtos saiu da inconformidade dos nossos operadores de linha. Ou não, a gente precisa botar volume aqui, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. O que a gente pode fazer? Isso estava no DNA ou foi uma coisa que alguém teve que chegar lá? Gente, agora tem espaço para inovar. Como que você percebe isso acontecendo? Eu diria que nas nossas plantas isso faz parte do DNA e aí parte engraçada é reconhecer que nós ainda somos empresas distintas dentro da mesma empresa. Nas nossas plantas nós temos... A jornada Six Sigma começou há muito tempo atrás e foi muito bem executada. Hoje nós temos times nas plantas praticamente autônomos em grande parte das nossas linhas. Eles gerenciam férias, folga, produtividade. Realmente um negócio diferenciado. E esse time está super capacitado e se sente super dono e pronto para sugerir uma porrada de coisa quando eles acham que tem que sugerir. Para o restante da empresa já é mais difícil, porque aí, especialmente a parte administrativa, não sabe navegar bem entre os silos organizacionais. E aí, quando tu tem um sponsor muito forte, tudo avança. Para o nosso cidadão comum ainda, é difícil, porque ele não tem a amplitude de movimento que a gente quer, mas que a gente está construindo com o Desembala, com a fase 1, com as pessoas se acostumando a sair com o Yang. Ainda vou fazer as menções honrosas aqui também, além de toda a squad ali do Desembala que ajudou já na primeira e agora na segunda rodada. Eu lembro que isso me chamou muita atenção quando a gente fez o primeiro Pitch Day, que foi a presença da Bettina, que era até então a VP de RH aqui no Brasil, agora está lá, um beijo para a Bettina aí, está lá numa missão lá nos Estados Unidos agora pela Mondelez, mas que foi uma das raras vezes que eu vi, e já acompanhei muito Pitch Day, de um VP de RH acompanhando essa jornada. E daí me chama muito a atenção isso, porque passa nesses pontos que vocês dois falaram, né, de transformação da cultura da companhia, de habilitar pessoas para que elas se sintam empoderadas de fazer isso,
de que você cria até ambientes em que elas possam fazer isso. Não é só, transforma aí no seu dia. É o que você está comentando agora da jornada da operação, é que foi tendo uma transformação dos times, mas também do ambiente para que eles se sentissem autônomos, né? E acho que isso eu vi acontecer talvez no outro lado aqui, né? Mais do lado de negócios, no time de procurement, no time de jurídico também, o Paulo, o Gleidson, todo o time lá também que meio que tirou fricção, né, do processo. Mas o que você está dizendo a gente ainda está no começo dessa jornada. O Charles mesmo comentou agora, eu estou dando um desafio que é 150 mil pessoas para fazer isso, então juntando negócios diferentes, acaba sendo um desafio enorme mesmo, assim, de ter essa viabilização. Mas o Charles comentava do intraempreendedorismo, eu achei bonito mesmo você colocar de que, dá um exemplo, inclusive, de que a operação, a linha de frente da produção, né, já se sente autônomo o suficiente para trazer transformação, se for necessário. Ali, acho que o caso que você falou do Six Sigma, talvez sejam melhorias assim, mais incrementais, né, do dia a dia. Mas falamos aqui, inovação também é melhoria incremental. Né? E foi essa melhoria incremental, lenta, gradual, de quase uma década de esforço, que permitiu a gente chegar num time com essa maturidade. Então, são movimentos aparentemente não conectados, mas hoje eu tenho um time de planta que eu vejo extremamente capacitado a sugerir novos produtos com propriedade e acertar grande parte das vezes, e para o restante da organização ainda é super difícil. Super difícil. Então, como é que a gente... Se eu tenho uma ideia de um novo produto, eu tenho uma certa dificuldade em entender como eu viabilizo ou com quem eu falo. E eu sou um dos responsáveis por inovação na organização. Então, se para mim é difícil para mais gente. Eu queria aproveitar e que você contasse uma historinha aqui que a gente estava discutindo nos bastidores antes da gente começar a gravação, mas que a gente descobriu uma coisa curiosa sobre esta embalagem aqui. Trident Senses. Na verdade, essa embalagem lembra muito uma outra embalagem de um outro produto e você confirmou a hipótese aqui. Na verdade, isso aqui é a mesma embalagem do fermento em pó Royal. É isso aí. Como é que nasce algo assim dentro da organização? Conta pra gente. A gente trazia esse cigarro da Polônia, onde ele é feito pela Mondelez para grande parte do planeta. E aí o meu time da planta, olhando a linha de pó Royal, e ainda há uma certa capacidade ociosa na linha de pó Royal, eles olharam para a garrafinha que vinha da Polônia, para a garrafinha do pó Royal, para a garrafinha da Polônia, e o negócio começou a ficar bastante parecido. E a gente entendendo, a gente trazendo chiclete da Polônia, né? É caro, tem um impacto ambiental, não é bom, não faz muito sentido, né? E a gente falou, será que a gente consegue aproveitar essa ociosidade da linha no Brasil para colocar o chiclete dentro de uma embalagem já existente, dentro de um footprint já existente, de uma malha já existente? E não é que deu certo. E essa proposta ela veio do time de operação. Ela vem do time de operação, que está lá vendo o que está acontecendo. Lindo isso, lindo, lindo. Gravem aí. Vocês precisam ser esses inquietos, esses disruptores aí da cultura corporativa que qualquer um pode inovar. Isso é um exemplo claro. Porque essa embalagem é engraçado, né? Porque no ponto de venda, ela cria uma percepção totalmente diferente. Uma embalagem, talvez, que você criou um olhar mais icônico, né? Dentro do pó Royal, mas ela como Trident, né? Uhum. Ela fica, sei lá, sexy, né? Fica atrativa porque a gente estava acostumado com outras coisas, mais desse jeito, ou então, vamos dizer, com outros formatos, né? Não, esse produto ficou excepcional, tanto o visual, gosto. Eu já vou pedir uma autorização aqui, porque eu já incluía em algumas apresentações minhas o case da embalagem do Lacta. Se você autorizar, isso aqui vai virar novo case que eu vou divulgar quando a gente falar de intraempreendedorismo. Vou falar de pó Royal dentro da embalagem de Trident. Seremos 2 e daí a gente vai ser obrigado a explicar se tem ou não pó Royal na confecção e depois o Razil ajuda a gente a traduzir se tem outros casos análogos aqui em todo o portfólio de vocês. Eu queria aproveitar agora que a gente está falando um pouco do intraempreendedorismo, desse poder mais individual, mas como que o Razil veio parar no mundo de inovação? Tua trajetória é primordialmente BAT, Souza Cruz, que coincidentemente foi cruzar, já que você falou do outro lado, né, da Philip Morris, que era o mesmo mercado de tabaco e quase sempre supply chain e um trabalho de procurement. Como é que raio você veio parar no mundo de inovação?
eu diria que eu tive uma liderança super inspiradora. Vocês conhecem o Guilherme Loponte? Sim. Foi o meu gestor por um bom tempo, entusiasta de inovação e sempre pensou no papel estratégico que o procurement deveria atuar nas empresas. Eu tive sorte de trabalhar com ele por um período e sorte também de ter o Liel como CEO da BAT também naquela época. E o Liel também é um entusiasta, apaixonado, fala publicamente sobre o tema, é o sponsor do nosso programa de inovação aberta na Mondelez e já era assim na BAT. Quando eles também começaram a mesma jornada, né? Os desafios começam mais básicos, eles vão sofisticando, só que a gente entendia essa jornada, só que aí, Charles, lá naquele caso, a gente acertou na lua. A gente conseguiu comprar uma participação numa empresa logística que foi acelerada, de primeira. A gente achou gênios, né? Desvendamos. Só complicou a tua frase depois de a última experiência seta, né? O parâmetro para o próximo, que a experiência dele, o sarrafo já foi lá em cima. Você imagina, ele chegou na Mondelez prometendo no programa de aceleração, nós vamos sair daqui comprando startup. Vamos achar outra Uelo aqui. Um abraço também para o time lá, que já é parceiro. O Fernandão tá junto. Contei o Pedro da Renner hoje também. Tá todo mundo feliz. Só que o fato da vida é que quando eu vim para Mondelez, o Liel eu já sabia que era entusiasta. E quando eu comecei a entender, o Loponte me fertilizou com esse tipo de inquietude. E quando eu vim para Mondelez, eu comecei a entender o nosso ambiente de inovação, o que é que a gente estava fazendo. E aí eu comecei a entender onde a gente tinha fracassado, como a gente tinha fracassado, como o mercado observava a Mondelez, né? Por vezes a gente não está ciente da reputação que a gente cria no mercado. Especialmente quando a gente não é tão constante, mas o mercado nota o que acontece. A gente notou o que tinha acontecido, por que a gente não tinha conseguido avançar e o momento da organização era diferente. Agora a gente tinha o Liel como CEO, já com um ano de organização, entusiasta, entende o ROI, entende o valor. E aí a gente entendeu que era o momento de fazer uma nova tentativa. E aí a gente começou essa tentativa entendendo o momento atual, preparados para o sucesso. Né? Preparado, mas a gente também está pronto para a guerra. Então a gente entende que o movimento, a gente acertou, no caso lá, né? Compramos uma parte da empresa da Uelo, aqui não foi igual, mas a gente aprendeu tanto, a gente aprendeu um monte, a gente mudou o processo, a gente começou a colocar a banda no mercado, a gente foi reconhecido pela The Baker, a gente conseguiu a participação em alguns rankings, mostra que a gente está no caminho certo. E o aprendizado, a jornada a gente sabe que vai chegar, mas o aprendizado é a preocupação. Foi justamente o ponto que a gente mencionou antes. Tem que sobreviver a mim, tem que ser perene na organização. Tem que ter mais gente que faça isso de uma forma tão natural que daqui a um tempo uma função como a minha hoje na Mondelez não seja necessária. Aí passa a ser uma função mais sofisticada. Vamos começar a falar de outros horizontes, vamos começar a falar de ventures. Aí é outro jogo. Mas ter alguém para tocar H1 é para mim, o sinônimo de que a empresa chegou no ponto mínimo para a inovação ser sustentável é não precisar mais de uma estrutura basal para H1. Que o próprio time dê conta de pensar isso no dia a dia. É isso. H1 tem que ser assim. Não precisa de mim. Já tem a liga, o contrato é fácil, o prazo de pagamento está discutido, não vai ter problema. É conectar, é ter agilidade. É conectar a dor ou a oportunidade ao problema, a startup que vai ajudar a gente a solucionar, ao parceiro que vai ajudar a gente a solucionar. E vamos colocar recursos caros para discutir H2, para discutir H3. Isso que faz. Então o H1 paga a conta, né? H1 normalmente paga a conta do programa de aceleração das empresas. H2, H3 é outra história. Como é que a gente vai chegar no crescimento inorgânico? Como é que eu vou desenvolver algum capability que vai fazer falta para outros players na indústria? Esse é o tipo de discussão. E a gente tem que escapar do ciclo do centro de custos. Só que a gente só vai chegar nesse ponto quando a H1 estiver indo por conta própria. Você deu a deixa para eu puxar um negócio que a gente praticamente não falou até agora, que é tecnologia. E eu achei maravilhoso, né? Porque a gente está fazendo um papo aqui de praticamente 1 hora aqui sobre inovação. Estava justamente tratando desse assunto antes com o Charles, de quanto a gente é imerso, inevitavelmente, e vai ser cada vez mais, por buzzwords, né, de tecnologia. Mas pegando daí a vida real de vocês como empresa de snack, dado tudo que você já comentou, mas como que lidar para H2, H3, sim, essas questões tecnológicas
impactam ou que você sente que isso vira pauta no dia a dia? Quer dizer, no limite inteligência artificial generativa, o que isso toma de energia de vocês hoje? Eu diria que inteligência artificial toma um tempo já relevante das minhas discussões. Então, por exemplo, nós temos algumas tecnologias de AI fazendo a sugestão do meu pedido para os meus clientes. Por que eu uso algumas tecnologias distintas? Qual que é a melhor? Qual que é a pior? Hoje, esse tipo de questão não está tão clara na organização. Então, a gente precisa fazer um trabalho de base, porque muitas vezes a gente descobre que chegou num ponto, mas não sabe explicar como a gente chegou lá. Ou por que a gente está lá. Então, tecnologia é super relevante e AI, por exemplo, é discutida num nível quase diário, ou, ao menos numa área de projetos que eu me encontro, né? Mas tem muito de tecnologia que é completamente offline e que a gente consegue fazer. E um dos desafios eu posso falar aqui publicamente, se alguém estiver escutando e ajudar a gente a solucionar, a gente transporta grande parte dos nossos produtos em veículos climatizados. Grande parte dos nossos produtos tem chocolate e precisam viajar entre 10 e 20. Caminhão climatizado custa muito dinheiro. O Thermo King consome bastante combustível. A gente está estudando como é que a gente consegue transportar produto climatizado sem precisar de um veículo climatizado. A solução é completamente analógica. A gente foi achar um piloto na Indonésia, de alguém que parece que fez isso para outro fim e a gente está tentando adaptar aqui. E é um concorrente nosso que fez lá na Indonésia. E aqui no Brasil não se ligaram. Eu fui para Manaus há um mês atrás. A gente tem um desafio em vender chocolate. Lá em Manaus é muito quente. Sim. Né? Então a gente normalmente está... Onde que a gente vende chocolate no norte, no nordeste? A gente está dentro do carrinho do sorvete. A gente está próximo do açougue dos mercados. Porque é onde o chocolate aguenta sem derreter. O teu desafio é muito parecido com o meu, porque eu faço last mile, e aí eu não faço last mile só de chocolate. Eu faço de produtos refrigerados e congelados. O time da Indonésia, já estou interessado também. Então, como é que... E não sou concorrente. E não é meu concorrente. E olha como a coisa é louca. E a gente pode testar no Carrefour, Charles. Se a gente está tentando... Se a gente olhou para a solução, a gente falou, cara, pode ser que resolva caminhão. E aí a gente deixou um caminhão lá em 5 dias em Vitória de Santo Antão, debaixo da sol daquele jeito lá no estado do Pernambuco, né? E o negócio aguentou. Agora a gente está fazendo mais alguns pilotinhos, só que aí eu fui para Manaus, eu vi o nosso chocolate lá, e uma das lojas que eu fui, parecia que a gente estava vendendo uma mistura de milkshake, que o chocolate estava completamente derretido. E a nossa embalagem já é mais preparada para suportar o calor, mas lá é um negócio diferente. Será que essa solução que eu estou olhando para o caminhão, não posso colocar na gôndola? Offline eu conto que é, mas... Será que isso gera algum tipo de economia de energia? Já pode se inscrever para o Innovation Challenge do Carrefour. Cara, isso é uma das coisas mais geniais, né? De trabalhar, a gente está falando de ecossistemas, né? O quanto que o fato de você puxar... O meu sócio Rogério tem uma expressão que a gente vai lidar com inovação, você puxa um pelo, vem um panda, né? É isso. E acho que isso acaba acontecendo. Você está resolvendo uma questão que é logística para um tipo de produto do seu sortimento, porque para outros aqui talvez não tivesse uma interferência maior. Isso acaba impactando no varejo, que acaba impactando na questão de eletricidade, né? De custo que mexe no P&L. Então, assim, tem muito de circular, né, entre as soluções e trocar muito com outros ambientes. Acho que é um pouco do que você comentou, né? Fui descobrir na Indonésia, com um negócio que não tinha a ver, talvez, com chocolates ou com algum outro tipo de mercado. E as soluções, elas são muito cross, né? Não é, nós somos uma empresa de snack, então só óleo, food techs. Quer dizer, inclusive o Desembala, primordialmente agora, está olhando outras coisas que não, como você colocou, né? H1 talvez é menos lidar com um novo ingrediente ainda. Né? Isso aí. Então, sabe onde isso começou, Gui? No primeiro ciclo do Desembala. Uma das startups era justamente para ajudar a gente a entender a possibilidade de transportar produtos sem a climatização. A gente entendeu que não dava nos moldes atuais, porque mesmo nos estados frios, mesmo no inverno, a temperatura oscilava acima do que a gente gostaria. Ok, sabemos bem o problema, está bem identificado. Qual é a solução? A gente precisou de um ciclo no Desembala para entender que
a nossa proposta não era factível, e a gente precisou amadurecer, e aí tu dá um tempo, tu pensa, alguém sai de férias, alguém viaja, alguém viu, né? E a solução vem. Então, a importância da gente ter tempo de qualidade para maturar. E se alguém olha da perspectiva, né, você acelerou aquela empresa, deu errado, você não continuou trabalhando com ela. Não, eu aprendi o que eu precisava trabalhar com ela. Foi a empresa que nos elogiou, inclusive, lá no LinkedIn. Perfeito. Então, fechamos um ciclo, aprendemos dos dois lados, maturamos, tivemos um tempo para pensar na vida, ver uma solução. Acontece muito isso lá também? Eu acho que a resposta dele ainda traz um elemento que para mim é sensacional, já que a gente começou a conversa falando sobre tecnologia, que é você ter o problema bem mapeado e não a tecnologia. E muitas vezes ele tá... Assim, a questão é possível mapear super bem o problema antes ou uma parte dele é aprender e descobrir os buracos no caminho? Eu acho que alguns são claramente conhecidos pela organização e tipicamente no caso da Mondelez, fazer o transporte do produto dentro de um país de dimensões continentais, com as variações climáticas que a gente tem aqui dentro, realmente é um problema que provavelmente 100% dos colaboradores da Mondelez conhecem. Uhum. Só que nunca foi endereçado ao mercado e nunca virou a preocupação número 1 de alguém. De repente virou, quando começou o programa de aceleração. E uma das coisas que a gente acaba fazendo com os nossos é a mesma coisa. As tecnologias acabam sendo meios para você resolver esse tipo de problema. Então, não é sobre a tecnologia que está no hype neste momento. A gente está vivendo 2023 falando de inteligência artificial generativa, 2022 foi o metaverso, e cada ano que a gente volta no tempo tem uma tecnologia que era o hype. Saber todas elas faz parte de você compor um bom canivete suíço. Mas saber o problema é muito mais fundamental do que saber o que fazer com essa última tecnologia. Que inclusive acho que bate muito com o que você estava comentando sobre se a gente ser offline, né? A solução. Talvez hoje alguém ia falar assim, não, eu preciso ter conectividade no caminhão em todas as zonas de sombra que tem no Brasil e o Big Data, né? E tudo que eu posso coletar. E no fim, calma, o problema no fim era o chocolate estar inteiro lá no ponto de venda ou só no transporte ainda. É esse o problema. O problema é esse. Foco. O resto é secundário. Como a gente vai resolver esse problema? Eu brinco, o pessoal deu um nome aqui, e daí com o perdão da expressão, mas ele é positivo. Brinquei que é a síndrome do McDonald's, isso aí, que é o pessoal chega no processo de inovação e fala, já que você vai rastrear, então coloca um Big Data, coloca um Machine Learning e também uma batata grande, né? Uhum. Porque é fácil de engordar escopo, né? E talvez aqui a brincadeira do que você falou no começo é a saudabilidade, né? A gente está procurando soluções de inovação que resolvam um problema pontual, vai gerar valor, e daí a gente vai destrinchando as outras questões satélites, né? Aquela necessidade inicial do cliente. É o aprendizado, né? É não ter a obrigação de acertar de primeira que propicia esses momentos e essas oportunidades para a gente. De novo, tem a pressão do centro de custos de fechar no ano. Mas quando a gente consegue dar liberdade, o ócio criativo, né? É super importante. E quando foi a última vez que vocês conseguiram 5 minutos para parar para pensar na vida, em vocês, na morte da Bezerra, no que estava acontecendo? Qual foi a última vez que o Roberto Razil conseguiu esse tempo? Eu não lembro. É super difícil. Então, o Gleidson, meu parceiro no crime na Mondelez, a gente faz reunião durante o almoço, a gente se fala no horário da academia. Ainda não é uma agenda que permite que a gente dedique parte relevante do nosso espaço, do nosso tempo, da nossa alocação. Então, a gente tem uma responsabilidade, a gente fomenta, a gente tem um apoio da organização, mas não é a nossa responsabilidade principal. Em contrapartida, da mesma forma, acho que esse tempo de mesa que nós estamos tendo aqui é um tempo de absoluta qualidade para a gente discutir problemas da organização e, eventualmente, meios de solucionar. Eu estou vendo nascer uma possibilidade de parceria grande aqui entre Carrefour e Mondelez, que não havia sido discutida até então, que já tem uma solução vindo da Indonésia, que vai resolver talvez um problema deles, mas também um problema nosso. Enorme, vamos dizer. Dentro do varejo, isso deve ser uma questão de linha de custo enorme para dentro das lojas. Para o Carrefour França hoje e todas as lojas da Europa, um dos maiores problemas
está na gestão de energia, desde que surgiu a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso é a preocupação número 1 deles. Eles estão buscando soluções em países como o nosso, porque nós aqui sempre tivemos a energia como um custo operacional gigante. Então a gente sempre trabalhou aqui com geladeiras de freezers e de refrigeradores fechadas. Na Europa é mais comum você encontrar abertos. Então eles já estão aprendendo alguma coisa com a gente. Mas talvez, e com esse problema bem mapeado, de repente, numa viagem de férias à Indonésia, a gente descobre, inclusive, outras oportunidades. Cara, a gente vai ter que mudar agora o roteiro de viagem do pessoal que está nos assistindo, porque a Indonésia entrou no roteiro de inovação aqui de todo mundo. Daí, se você tem mais coisas para fazer na Indonésia, nos mande, porque vamos ter que descobrir fornecedores ou Procurement 2.0, aí, como foi falado. Guilherme, essa frase não é minha. Eu não consigo agora dar os créditos para a pessoa que cunhou esse contexto. Mas a verdade é que o futuro não é um fenômeno só temporal. Ele também é geográfico e demográfico. Nesse conceito, o seu futuro já existe. Ele só não está ainda disponível para você. Talvez ele já esteja disponível para os super ricos. Talvez ele já esteja disponível em Dubai, na Indonésia ou em qualquer outro lugar. Mas ele já existe. E tem muita oportunidade de inspiração em outras empresas, em outros mercados, em outras realidades para a gente trazer e aportar para o nosso próprio negócio. Às vezes são férias na Indonésia ou férias em qualquer outro lugar, férias em Natal, que podem trazer novidades para a gente, desde que a gente esteja com o olhar aguçado para isso e que os problemas estejam bem mapeados. Que demais. Azil, a gente ficaria horas aqui debatendo porque tem muita ideia. Mas a gente já está na reta final, eu queria te devolver 2 momentos aqui. O primeiro deles é o momento Deu Liga. Conta pra gente uma experiência que foi da primeira turma do Desembalo, nessa jornada toda. Você fala, cara, isso aqui foi legal demais para mim. Eu me senti valorizado ou que a empresa mudou de patamar. Eu acho que com a Liga foram 2 momentos emblemáticos, né? Primeiro, aquele acerto fora de qualquer estatística, né? Então foi bom experimentar o doce gosto do sucesso. E uma vez foi bastante interessante acompanhar, né? Você sai de um ciclo de aceleração, você tenta fazer um negócio dar certo, e aí de repente você convence o grupo que não está acostumado a comprar ninguém. Foi a primeira startup que o grupo comprou. De que uma empresa logística completamente fora do core business merece ser investida, foi um reconhecimento de um trabalho bem feito que nós absolutamente não esperávamos naquele momento. Mas eu fico bastante orgulhoso do ciclo que a gente fez no Desembalo, o primeiro ciclo. Foram alguns anos tentando, alguns anos falhando internamente, uma reputação no mercado que não estava boa, e a gente conseguiu fazer um trabalho de excelente qualidade, reconhecido, e que está gerando frutos. Já gerou o ROI no seu primeiro ano, está ajudando a gente a chegar em soluções interessantes agora no segundo ano. Eu sou super orgulhoso do que a gente fez no Desembalo e eu quero muito ver o crescimento desse programa. Eu acredito que a gente tem o potencial de chegar em algo que o Charles já chegou, por exemplo. É interessante ver, eu estou curioso para ver o quanto a jornada vai nos levar, né? Quantos anos a gente vai precisar chegar para essa peça no nosso canivete suíço estar disponível no nosso equipamento. Legal que você colocou quase que um case de turnaround de inovação, né? Como que a gente faz uma virada toda cultural e de imagem, né, no ecossistema, e ao mesmo tempo no outro que todo mundo adoraria estar no seu lugar lá atrás, né? BAT e, cara, achamos, né? Golaço logo de cara e quase que deixar a empresa mal acostumada, né? Hoje eu tenho que ficar dizendo para muita gente que a gente vai conversar de mercado, de clientes ou de prospects, de que, ok, tem esse caso, mas não se acostume porque ele não é o caso mais comum, né? Alguém ganhou na Mega Sena, mas nem todo mundo ganha. É isso. O outro, eu queria deixar aqui como mensagem final, o momento Se Liga, que é como que o pessoal aciona o Razil, que recados que você tem, que coisas que você curte, que você quer que a galera acompanhe.
O LinkedIn da Mondelez está sempre atualizado, posta constantemente os itens do Desembala. Acho que é um bom canal para se manter antenado do que a gente está fazendo. Obviamente, a Liga Ventures é um outro excelente canal, né? Os nossos desafios estão lá, a gente trabalha bastante em conjunto. E talvez um terceiro bom nome seja até o próprio Liel, o nosso CEO. Então, o Liel, semana passada, retrasado, ele estava na Rio Innovation Week falando do Desembala. Charles deve ter trombado ali com o Charles com nos certeza. corredores. Então, bobear, eu não consegui ver, mas se o Charles estava lá, ele viu. O Liel fala com entusiasmo, ele gosta, é um interesse genuíno e um apoio super forte que a gente consegue para movimentar dentro da empresa. Eu diria que esses 3 canais normalmente falam bastante do que está acontecendo. Eu, de vez em quando, posto uma coisa ou outra no LinkedIn também. Eu não sou tão profissional e nem tão assíduo, mas vez ou outra eu estou postando. Meu nome é Roberto Azil, também é só me seguir lá, que a gente fala bastante sobre o Desembala. E o que a galera tem que acompanhar, se manter ligada sobre inovação no mercado de vocês? O que você vai falar? Cara, 2024 está pintando que vai ser uma agenda. Eu gostaria muito que em 2024 a gente saia um pouco do H1 e a gente comece a entrar mais em questões de produto. Então, parte importante do nosso aprendizado do ano passado foi esse alinhamento com o time de pesquisa e desenvolvimento. Qual é o nosso playfield? Onde interessa para o grupo, e essa é uma conversa que vai até Chicago e volta, a gente testar umas startups no Brasil. Será que vale a pena eu colocar dinheiro em 3 estudos de açúcar que ainda estão no T2 para ver o que sai lá na frente? Talvez sim, talvez não. O grupo vai esperar esse tipo? O grupo está ciente de que no Brasil estamos trabalhando ou chegando na frente alguém vai descartar? Então a gente aprendeu que a gente precisava definir bem o nosso playfield para a gente conseguir avançar e chegar aqui. É o apetite, né? O nível de risco que você falava conosco anteriormente, né? E acho que como ecossistema é legal de estar vendo essa história, né? Da própria companhia avaliando a sua maturidade e o seu apetite de risco, né? Acho que a gente vê muita gente se jogando numa agenda meio torta, né? Quero começar a fazer, mas não saber muito o que fazer e depois não sabe avaliar resultado, né, Charles? Sim, acho que é fundamental a alta liderança apoiar o processo de inovação e depois que a gente tenha esses apetites definidos, porque isso dá a segurança psicológica necessária para os times poderem testar as inovações sem o risco e sem o medo de errar. Porque o erro vai acontecer. E aí a gente precisa estar com isso controlado, mapeado dentro da organização para a gente encontrar os acertos e eventualmente ganhar na loteria. Claro. Galera, tô aqui fechando esse segundo episódio com muitos insights. Eu vou ficar aqui, também já vou colocar aqui a embalagem do Trident nas apresentações. Obrigado ao Roberto Azil pela gentileza de estar aqui conosco. A gente está fazendo esse podcast, uma parceria com grandes empresas que estão contando com a Liga para transformar inovação e transformar o seu ambiente corporativo num lugar mais instigante para os colaboradores, para o mercado. Isso aqui está sendo graças a uma parceria que a gente está fazendo com a CrossHost, que é uma solução completa aqui para transmissão de eventos e para podcast. Então, se vocês querem acompanhar a nossa jornada, vão ter sempre o prazer de ver qualidade mesmo nas transmissões. A gente está aqui no estúdio, aqui em São Paulo, e a gente vai ter muito mais convidados. O Charles vai me acompanhar aqui como host em mais episódios e o Razil certamente vai nos acompanhar aqui em outras trocas e esperar aqui em breve. A gente vai selecionar as startups da segunda turma do Desembala. Estou ansioso para ver o que vem aí desse Pitch Day. Esse dia 8 de novembro já está marcado na agenda. Isso mesmo. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio aqui do LigaCast. Fique conosco porque inovação, o momento ideal para inovar é agora. Então fique ligado conosco e nos vemos no próximo episódio.